Eu quero deixar aqui uma palavra de alerta. Nunca toque no ungido de Deus. As consequências, elas são inevitáveis. Que existe muitos pastores pilantra, existe, mas existe homens de Deus. E outra coisa, nunca julgue a unção de um pastor por aquilo que ele tem. Existem pastores que são pobres, entendeu? Muitas das vezes vivem na miséria, mas são homens de Deus. Veja bem, o maior profeta que pisou nessa terra se chamava João Batista, e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Hoje em dia, a maioria das pessoas pensam que homem de Deus é aquele que vive dando profetada, revelagem, visagem, entendeu? Deus está me revelando isso, Deus está falando aquilo. Aí quando o pregador sai, tem um carro zero, caminhonete, tudo. A maioria dos pregadores que tem compromisso com Deus, você olha para ele, você vê que ele é um rapaz humilde, é um pastor humilde. O apóstolo Paulo, ele era ignorado por causa disso. Quando ele escrevia suas cartas, era muita exortação. Quando ele se fazia presente, ele vivia o que ele falava. Ele era humilde. O apóstolo Paulo era um homem humilde. E as pessoas olhavam e menosprezavam ele, devido à humildade dele. Conheço pessoas que estão presas nas garras de Satanás, porque tocou em ungido de Deus. A Bíblia, ela mostra as consequências terríveis. Coré, Datã e Abirão se levantou contra Moisés e eles desceram, foram vivos para o inferno. Eles foram vivos para o inferno. Satanás, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o que a Bíblia diz? O fim de Judas Iscariote foi se enforcar. Se você observar, Davi, um homem de Deus, escolhido de Deus, ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele olhou e disse: longe de mim tocar em ungido do Senhor. Salmo 105, versículo 15, está lá o aviso: não toque nos meus ungidos. Tem pessoas que nem faz a obra e ainda fica criticando quem está fazendo. Para você criticar um pedreiro, você tem que ser melhor do que ele. Para eu criticar um pastor, eu tenho que ser melhor do que ele. Para eu criticar um irmão que ora, eu tenho que orar muito mais do que ele. Para eu criticar o comportamento de um irmão, o comportamento de uma irmã, eu tenho que ter um excelente comportamento. Então tem crentes que estão dentro da igreja, não usa maquiagem, não usa batom, mas é um vaso do cão dentro da igreja, é um vaso do diabo. Entendeu? Vive se levantando contra pastores, desrespeita o marido dentro de casa, aí depois vai para a igreja bancar a santinha, né? Enganando os irmãos, e quando sai da igreja, um péssimo comportamento. Olha, irmãos, eu aprendi, eu falo isso de experiência própria, eu aprendi uma coisa: se eu puder ajudar o meu pastor, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu fico quieto. Porque uma coisa é nós unir forças para ajudar o nosso pastor, ajudar ao trabalho de Deus crescer. Outra coisa é você nem tá fazendo e ainda fica falando mal dos irmãos que estão fazendo. Olha, você está servindo o diabo. É o cão que está incorporado em você. São espíritos maus. Aquilo que não edifica, destrói. Se você não está do lado
do povo que está somando forças para o trabalho de Deus prosseguir, então você está do lado dos demônios. Então muito cuidado com essa tua língua comprida, muito cuidado com essa língua grande sua, porque você se levantar contra quem está levando a palavra de Deus, muitas das vezes você está dormindo e o pastor está ali orando por você. Muitas das vezes você está dentro de casa comendo pipoca e o pastor lá em cima do templo, mudando o telhado, trabalhando no sol quente. Eu conheci um pastor aqui na cidade de Pimenteira, ele com a perna quebrada. Isso eu faço menção deste nome, pastor Ataliba, esposo da irmã Agna, homem de Deus, humilde, com a perna quebrada, mas subindo no telhado, trabalhando, deixou aqui um templo lindo, parece uma boneca o templo, vou mostrar até as fotos aí no final do vídeo. Pastor Ataliba, grande homem de Deus, exemplo, que saiu daqui de Pimenteira, entrou bem, saiu melhor do que entrou e deixou espaço para quando ele quiser voltar, toda a igreja recebe. Então, a gente vê aí no mundo inteiro, né, irmãos indo para as redes sociais, falando mal do trabalho de Deus, falando mal do pastor, falando mal do ciclo de oração, falando mal dos cantores, falando mal das cantoras. E eu te pergunto, linguarudo, língua do cão, eu te pergunto, você que é o santarrão, o que é que tu tá fazendo para Deus? O que é que tu tá fazendo para o benefício do trabalho de Deus? Enquanto você está encruzado as mãos, os outros estão evangelizando, os outros estão entregando folheto, os outros estão em oração, outros estão mexendo a massa para colocar uma porta nova na igreja, outros estão carregando peso, carregando madeira, ajeitando o telhado, outros estão ali ajudando, limpando a igreja, outros na igreja estão ali tocando, outros estão ajeitando os instrumentos da igreja, outros estão ornamentando o templo, deixando tudo bonitinho. E você, linguarudo, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo por benefício do trabalho de Deus? O que é que você está fazendo para ajudar no trabalho de Deus? Aí você nem faz o trabalho de Deus e depois fica falando mal. Olha que você pode a qualquer momento cair na ira de Deus. Deus, ele pode a qualquer momento se irar contra você e lhe fulminar da terra. Você a qualquer momento você pode dar um infarto, você a qualquer momento você pode ficar cego, você pode dar paralisia. Olha, não se levanta contra o ungido de Deus. Eu já vi resultados terríveis de pessoas que se levantaram contra ungidos de Deus e as consequências foram inevitáveis. Então, muito cuidado, olha, um exemplo aqui rápido aqui, ó, uma certa mulher, ela morreu, veja como foi a morte dessa mulher. Ela estava na igreja e começou a criticar o pastor da igreja, e nisso ela blasfemou contra o Espírito Santo. Esse é o perigo, entendeu? Da língua comprida, o perigo é a blasfêmia. E essa mulher blasfemou contra o Espírito Santo. Resultado, essa mulher pegou um câncer. Foi para a cama da enfermidade. Depois ela chamou o pastor para pedir perdão. O pastor foi lá, chegou e disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero lhe pedir perdão. Ele disse: está perdoado, minha parte está perdoado. Está perdoado. Tá. E o que é que você quer mais? Eu quero me reconciliar. Aí o pastor foi orar para reconciliar. Quando ele foi orar, o Espírito Santo disse: não ore. Não ore por ela. Aí ele olhou para ela e disse: eu não vou orar por você. E por quê? Porque o Espírito Santo acabou de me revelar que você blasfemou contra o Espírito Santo. Para você não tem mais jeito. Nós não vamos orar por você. Essa mulher morreu na cama do leito da enfermidade. E
os vizinhos contaram que essa mulher, ela via os demônios olhando para ela e dizendo: está chegando a tua hora. Ela morreu vendo os demônios do lado dela, esperando a alma sair do corpo para ir para o inferno. Meus irmãos, eu falo isso com lágrima nos olhos, sabe por quê? É triste a gente ver as pessoas que nem fazem a obra de Deus e fazem os pastores sofrer, perseguem os pastores, humilham os pastores, pessoas que nem faz nada e ainda abre a boca para criticar. Mas eu deixo um recado para esses linguarudos: você está servindo Satanás. É igual Neemias quando foi edificar os muros de Jerusalém, reedificar. Aí os inimigos mandaram uma cartinha dizendo que ia destruir. Cuidado. Se eu fosse contar todos os exemplos que a Bíblia prova e mostra o que é que acontece contra quem se levanta contra o juízo de Deus. Olha, Senaqueribe, ele armou um plano para matar Ezequias. Ezequias orou e veio só um anjo do céu e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Só um anjo de Deus matou 185 mil soldados. Então, se você quer ajudar, vem para cá, vem nos ajudar. Se você quer nos ajudar, amém. Quer ajudar o seu pastor? Amém. Não quer? Então fica calado, fecha essa tua matraca, cala a tua boca. Não quer ajudar? Fica calado. Caso contrário, Deus vai lhe castigar. Deus vai lhe castigar. Deus não faz nada sem antes avisar. É um aviso para todos esses crentes que nem fazem a obra e ainda fica criticando quem está fazendo. Tudo bem, não quer fazer não? Fica quietinho no teu banco, cala a tua matraca, cala a tua boca, engole essa tua língua comprida e deixa quem quiser ajudar o pastor. Agora você nem faz e ainda fica criticando quem está ajudando. Cuidado, essa tua língua pode trazer sérias consequências para a sua vida e ainda te levar para o fogo do inferno. Fica a dica aí para os linguarudos que nem faz a obra e ainda fica criticando e perseguindo quem está fazendo a obra.